Diretor negocia série polêmica sobre os Trapalhões com a Record. Seria incrível. Emissora nega qualquer intenção, ponto e vírgula. Rafael Spaca ainda não perdeu a chance de provocar o eterno Didi. Olha só. Teve essa conversação aí com a Record? Hoje a gente sabe que não vai ser mais na Record. Teve e tem ainda. Tem ainda? Tem ainda. A série? Tem ainda. A série? Tem interesse. Grava que eu te escuto, né? Tem interesse. Tem interesse. Hoje eu tô que tô, hein, diretor? Ele tá bom eu hoje, tava com né? saudade, diretor. Tem sim. Então, existe a possibilidade Tá aberto. dessa série ir Ó, pela vou te Record. falar uma coisa. A gente conversou com todas as emissoras abertas, exceto a Globo. Das fechadas, Por motivos óbvios, né? o monte demonstrou interesse. Por exemplo, o Canal Brasil, que é da Globosat, quer exibir. É um forte candidato a exibir. Uhum. A Globo News chegou a mostrar interesse em exibir. E a Record tá no páreo. Então, ainda existe essa chance. Tem essa possibilidade. Nessa aqui foi o seguinte, o que acontece. É que, cara, é tão grande, essas emissoras são tão grandes que você fala com um que... Mas nessa época, a gente conversou com o Paulo Franco, que é o diretor até hoje lá da Record, é o cara que eu falei que lançou o livro lá, Os Adoráveis Trapalhões. Sim. Ele é diretor da Record agora. Então eu fui lá na Record, conversamos, chegou um monte de gente lá, demonstrou interesse e tal, e depois recuou. Mas a gente está conversando com outras pessoas dentro da Record que querem exibir, tanto no aberto, no fechado e no streaming que eles têm. Então, tem essa possibilidade de estar em aberto e a gente está negociando e ainda não está com a porta fechada. De toda maneira, fora a Record, tem outros canais fechados, tem outras plataformas. E se nenhuma quiser, a gente vai lançar no YouTube. Assim, o que é certo, que no primeiro semestre, todo mundo vai assistir. De uma maneira ou de outra, em um lugar ou outro, vai ter o Atrapalhado Sem Fim. Isso é um caminho sem volta. Tá bom, e a chance de provocar eterno Didi? Então, eu não provoco ele. Na verdade, é o seguinte, é que o pessoal fica criando polêmica e tal. Isso que vem. Mas assim, todas as entrevistas que eu falo, cara, eu falo com o eterno, com o máximo respeito, com a máxima admiração. Cara, esse cara é meu ídolo. Esse dia aqui foi um dos dias mais... Esse dia foi quando? Feliz da minha vida. Esse dia foi o seguinte... do Renato também tinha sido, viu? Depois... Mas ele tá alegrinho, ó. Ele tá feliz, alegrinho. porra. Esse aqui foi o seguinte, eu tava prestes a lançar meu primeiro livro sobre sobre os Trapalhões, chamado Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu. Eu tinha entrevistado 131 pessoas. E não consegui entrevistar ele, porque eu ia no caminho oficial, que é a mulher dele, que é assessora de imprensa e que corta praticamente tudo. Certo. O Renato, então o que eu fiz nesse livro do Cinema dos Trapalhões? Eu tentei entrevistar o máximo de pessoas que trabalharam no cinema dos Trapalhões. E quando vocês assistem o filme dos Trapalhões, você vê que tem muito Aragão nos créditos, porque ele empregou muito parente. Sei lá, tem figurinista, parente dele, eletricista. Então eu entrevistei essas pessoas para falar do cinema. E uma dessas pessoas era uma sobrinha dele que trabalhou com o Renato no cinema. Eu entrevistei ela. E aí, enfim, batemos um papo, tal, não sei o quê. Isso foi o quê? Em janeiro. E eu lancei o livro em março. Ela me mandou uma mensagem. Falou, e aí, como que tá aquele livro lá que você me entrevistou? Eu falei, puta, tá legal, tal. Eu vou fechar. Mas falta uma entrevista que eu ainda não consegui. Ela falou, quem foi? Eu falei, foi o Renato. E ela falou pra mim assim, ó, cara, isso é uma loucura isso, né? Ela falou, ó, tô indo hoje na casa dele, vai ter um churrasco na casa dele. E vou falar de você pra ele. Daí ela teve o churrasco, isso era no domingo. Daí ela falou, tio, tem um cara lá em São Paulo que tá fazendo um livro sobre os Trapalhões e ele não tá conseguindo te entrevistar. Ela chamou ele de canto, longe da mulher dele. Ele falou, você tá brincando? Fala pra esse cara vir aqui amanhã. Daí ela manda uma mensagem pra mim, ela falou, o tio Renato pediu pra você ligar pra ele amanhã. 10 horas. Ele não gosta de atraso, o cara é pontual. Cara, deu 10 horas, eu ligo. Quem atende? Ele. Foi nem secretária, nada. Ô, Renato, sou aqui de São Paulo. Imagina ele do outro lado e falar, arô! 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 Foi quase isso. Daí ele falou, pode vir aqui. Eu falei, puta, eu tô em São Paulo, né? Tem que falar com a editora pra
comprar passagem, aí e tal. Ó, então faz o seguinte, ó, vem quinta. Daí eu fui lá na quinta-feira, ó, quinta, 3 horas. Fomos lá, quinta, 3 horas, veio na minha casa, fui na casa dele. Aí foi Caraca. essa foto, ficamos umas 2 horas. A mulher dele tava junto Não tava, no dia? não tava. Você não fez nem dancinha, então, nem Puta, nada. perdeu Não tinha a ainda, oportunidade de ainda fazer não- uma dancinha. Porra, que Isso aí é... Renato Isso, Aragão. Ele não tava algemado no pé ainda, né? Não, nessa não época? tava. Não isso é tava. 2016. Não, tava tinha o longe. TikTok Não ainda. tinha. Ele nem imaginava que ele ia ter que fazer Mas, dancinha cara, pra Ia comer. passar por isso, Não coitado. é pra mulher dele dar O Isso, convênio dele depende do TikTok. do TikTok. o É. importante é dizer o seguinte, foi nos dias mais emocionantes da minha vida, porque assim que eu cheguei, é um condomínio, assim, ele não mora mais nesse condomínio, é um condomínio de várias mansões. William Bonner morava lá uma hora, a Xuxa morava na frente da casa dele, tipo, portaria, os caras tudo fortemente armados, sabe? Porque só mora, né? Cara com muita grana. E aí, quando eu chego lá, eu sou recebido pela funcionária dele. Falou, espera aqui que o Renato vai te receber. Então, sabe quando você tá naquele momento que você fala, puta, eu vou encontrar, Eu tô na casa do cara e vou encontrar meu ídolo. sabe? Aquilo, caralho, não sei o quê. Aí ele chega, cara, puta, que emoção, sabe? Aí a gente começa a conversar, ele elogia a minha entrevista. Daí eu falo, Renato, o que eu falei aqui pra você, é um tema tão vasto, os Trapalhões, que eu pretendo fazer outros trabalhos a respeito. Não, meu, quando você quiser, pode vir aqui na minha casa, vou te dar uma entrevista, tal. Isso foi em 2016. Em 17 ou 18, ele lança a biografia dele. E me convida para dar 2 depoimentos no livro dele, e os meus 2 livros estão na fonte bibliográfica do livro dele. Então, até aquele momento, Vocês eram parça. Amigos para sempre. sabe, era uma coisa Né. bacana, porque assim, ele me recebeu super bem, foi um papo legal de entrevista, eu vi que... Papo de compadre, né? Não, mas eu fiz as perguntas que tinha que fazer, assim, sabe? Você conseguiu É, pontuar o que você queria. mas eu senti que teve um momento que ele estava cansado, eu falei, puta, eu não vou mais Força. forçar, mas assim, tudo que eu... como você fez aqui essa lista, eu fiz a minha e ele respondeu. E foi um momento que, porra, incrível, assim, da minha vida, eu só tenho que falar bem dele. Apesar de ser muito fã do cara, assim, eu não vou omitir as coisas que me chegaram. Então, assim, o que eu tô te Sim. falando aqui são coisas que eu li ou que me contaram a respeito dele. O documentário é um trabalho jornalístico. Exato. E, pô, E aí o que acontece? O que eu queria que ele fizesse? Como ele é um humorista, eu queria que ele fosse mais Didi e menos Renato Aragão. Então, lançando o documentário, ele pode fazer uma brincadeira, um TikTok zoando, falar, Rafael é mentiroso, tal, tá valendo. Ou fazer um outro, como ele tá fazendo, para rebater o meu, uhum. mas não entrar na justiça, sabe? Tipo, pra que ficar eu aqui, ele ali, um juiz ou uma juíza ali, e ela decidir, ou ele decidir, Quem tá certo. quem tá certo e quem tá errado. Tá. Você entendeu? Eu acho que pode ser numa esfera artística, uma esfera, tipo, ou a gente ir num podcast, debater e trocar uma ideia, mas sem processo, eu acho isso... Se tiver processo, vocês dois vão perder no documentário, que os dois vão gastar dinheiro com coisa que podia estar investido nos documentários. Não, entendeu? sabe o que eu acho, cara? Esse negócio que eu falei do legado, né? Ele tá com 86, vai fazer 87. Qual que vai ficar, tipo, uma das últimas imagens do cara? O cara que processou porque fez um filme que contou isso dele. Sabe? É envelhecer mal. De chegar e falar, porra, o cara que processou o Rafinha Bastos, porra, o cara é um humorista que tirava sarro de todo mundo, mas que no fim da vida virou um puta mal-humorado. Você tá ligado que processou o Rafinha por causa desse bagulho do TikTok, né? Foi, e perdeu. Perdeu? Perdeu. O Rafinha zoou do TikTok. A mulher dele tá mantendo ele em cárcere. Falou que a gente brinca, né? Usou que a gente Aí ele foi processado. Poxa. Perdeu. Por piada, Então, sabe? Ou seja, mas é um assim, humorista que se leva muito a sério. Então, aí isso é ruim, é triste, cara. É ruim. É triste. É. Vai contra o que é a profissão do cara. Sabe, responde com Porra, piada também. ele riu de todo mundo. Ele não fazia deboche de todo mundo. Por Exato. que ele não faz isso? Na hora dele, não aguentava.
Pô, não acredito, DVD, pelo amor de Deus. Não, não dá pra acreditar. Você não curtiu, você não se inscreveu, não está nos acompanhando. Tá de sacanagem, entendeu? Pô, se inscreve, curte aí, manda pra alguém e vai ver nosso canal oficial também, Elementar Show, pô. Fala sério.